Eu creio. Escreve aí e diga, eu creio. Eu creio que já é. Eu creio que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim. Essa aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Ele mandou te dizer que vai acontecer. Ele mandou te falar que tudo vai passar. Eu conheci esse louvor. Um dia eu fui ministrar acho que uns 2 anos atrás, aqui na live, e eu escolhi outro louvor. Eu não conhecia esse louvor, eu escolhi outro louvor. E aí eu cliquei no outro louvor, e eu tô esperando o outro louvor, aí começou, aí do nada mudou para esse. E no dia era exatamente o que eu e muitas pessoas precisavam ouvir, né? Então, eu creio, né? Eu creio que Deus, ele vai assim, ele já tem ministrado ao nosso coração de uma forma muito linda, muito preciosa. Ontem eu falei um pouquinho a respeito, né, que entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. E às vezes eu falo assim, Senhor, às vezes a gente ministra, né, e a gente é ministrado, né? Na maioria das vezes que você ministra, a palavra de Deus ela é como uma espada. Uma espada e ela tem 2 lados, né? Ela tem 2 gumes ali. E essa espada, ela vai para o outro, mas ela vem para você. Então, o primeiro a ser ministrado é quem está ministrando. Né? Então, assim, ontem eu passei o dia reverberando nessa palavra. Depois eu peguei o Salmo 37, eu fiquei ali meditando naquele Salmo, reverberando aquele Salmo e realmente o quanto nós precisamos adentrar nesse lugar de confiança. E não tem como adentrar nesse lugar de confiança sem relacionamento, sem relacionamento. Muitas pessoas, queridos, elas são impressionadas pelo poder de Deus. Elas veem alguém sendo usado com poder e elas são impressionadas pelo poder de Deus. Só que muito mais que o poder de Deus é o relacionamento com Deus. O povo do deserto, o povo que Deus tirou da escravidão, eles experimentaram o poder de Deus em todo o tempo. Eles experimentaram o agir de Deus ali com as 10 pragas do Egito e o cuidado que o Senhor teve com eles. Eles experimentaram a abertura do Mar Vermelho. Eu não sei se você tem dimensão, né, do que seria algo assim, algo muito poderoso. Eles foram experimentando uma coluna de fogo que tomava conta deles durante a noite, enquanto esfriava. No deserto 30, 40 graus durante o dia, mas à noite é extremamente frio. Então tinha coluna de fogo, tinha uma nuvem que os acompanhava para fazer sombra. A roupa deles crescia no corpo. O sapato deles crescia no pé. Você tá entendendo? Imagina que a sua roupa, você tá crescendo e a roupa tá crescendo com você no seu corpo. O seu sapato tá crescendo no seu pé com você. Eles não tinham mortandade. Eles não tinham mulheres estéreis. Eles não tinham mulheres que perdiam bebês. Não. Não tinha negócio de, teve uma infecção e eles estavam no deserto. Olha, eles tiveram chuva de carne, chuva de pão todos os dias. O maná que caía do céu e alimentava aquele povo. Então eles tiveram
um agir sobrenatural de Deus o tempo inteiro. O poder de Deus era manifesto sobre a vida deles. Mas aquele povo não foi fiel a Deus. Mas aquele povo se perdeu na jornada. Mas aquele povo ficou dando voltas durante 40 anos no deserto. E eles morreram no deserto. Só os seus filhos e Josué e Caleb entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque o que nos firma em Deus não é ver o poder de Deus. O que nos firma em Deus se chama relacionamento. Porque se eu se movo apenas pelo poder, é um lugar muito perigoso para se estar. Tem um louvor que diz que não importa o que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, também ele é Deus. E eu sou uma pessoa de fé. E eu creio que Deus faz. Eu creio que Deus cura, liberta, transforma, salva, restaura. Mas não é por isso que eu sirvo. Essa não é as minhas motivações. Relacionamento com Deus te leva para um lugar muito mais profundo. Relacionamento com Deus te leva para um lugar de confiança no Senhor. Eu confio, Senhor. Eu confio. Te leva para um lugar de entrega. E só entrega quem acredita. Mas a palavra de Deus hoje é outra. E vamos aqui para a palavra do Senhor nessa manhã. A palavra de Deus, ela se encontra em 1 Samuel. Eu vou ler alguns pedaços assim, só para você se sintonizar. Abre as suas antenas aí, sintoniza. Por favor, sintoniza aí com o Espírito de Deus. O seu Espírito, ele é o Wi-Fi que te sintoniza direto com o Espírito Santo e com a presença de Deus. Então, sintoniza em Deus para que você entenda essa palavra nessa manhã e que você saia daqui com fé, com coragem, para você viver todo o plano e projeto de Deus. 1 Samuel 17, versículo 31, diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi, antes disso, ele tinha perguntado para as pessoas, olha, ele pergunta aqui, 29. Davi pergunta aqui, 27. Repetiu Davi: o que receberá o homem que matar o gigante? Ele queria saber qual era a recompensa. E aí o irmão dele fala com ele, volta para casa, moleque presunçoso. O irmão dele afronta Davi. Ele afronta Davi, volta para casa, cadê suas ovelhas? Vai para casa, eu sei do seu coração mau. E aí Davi não é paralisado pelo irmão, ele não é paralisado pela crítica, pela afronta, pela rejeição. O que o irmão estava fazendo? Rejeitando Davi. E aqui eu já quero dar um parêntese. Quantas de vocês foram paralisadas pela rejeição? Quantas de vocês começaram a dar passos que o Espírito Santo do Senhor disse que era para dar, mas diante da primeira rejeição, você paralisou? Raquel falando, enquanto você falava, abri a Bíblia e saiu exatamente nessa passagem. Olha que poderoso. Não, isso aí não é coincidência, é cristocidência. Deus, né, ministrando. E Davi, queridos, ele não foi paralisado. Ele não foi paralisado pela crítica, ele não foi paralisado pela rejeição, ele não foi paralisado pela falta de apoio. Quantas pessoas eu vejo dizem, mas ninguém me apoia, mas as pessoas me rejeitam. Mas a minha própria família, e muitas vezes, acredite, o diabo, ele não usa quem está fora, ele usa quem está dentro. Satanás, ele não usa quem está fora, ele usa quem está dentro. Para quê? Para te impactar. Queridos, quem está fora não me impacta. Vira e mexe, alguém entra aí e começa a comentar um monte de baboseira, essa pessoa nem me conhece. Outro dia uma mulher entrou, me esculhambou. Aí eu só coloquei pra ela assim, você me conhece? Você sabe quem eu sou? Você conhece o meu trabalho? Ponto. Fiz várias perguntas. Só.
Fez as perguntas. Por quê? Quem tá lá fora e qual o impacto que essa mulher gerou na minha vida? Nenhum. Pra mim ela não fede nem cheira, eu nem conheço ela, não sei nem quem ela é. Agora, quando é alguém de casa, quando é alguém de perto, quando é alguém que você ama, que você tem conexão emocional, porque amar a gente tem que aprender a amar todas as pessoas. Mas quem a gente tem conexão emocional. O que Satanás fala? Ele fala assim, peraí que eu vou usar alguém de perto para roubar essa alegria, viu, Thaís? Peraí que eu vou usar alguém de perto para dar ali um cutucão. Peraí que eu vou usar alguém de perto para trazer a rejeição, a dor da rejeição e do abandono para essa pessoa ficar no meio do caminho. Só que todas as pessoas que Deus chamou, ela precisa aprender uma coisa. Eu ia escrever esse livro esse ano, mas Deus já me deu outra orientação a respeito do livro que eu vou escrever. Então já tá certo o que eu vou escrever esse ano. Mas tem um livro que eu quero escrever, mas tem uma ministração dela lá no YouTube. Aprenda a ser rejeitada. Aprenda. Todas as pessoas que Deus chamou, elas aprenderam a ser rejeitadas. Elas aprenderam. Elas aprenderam a transpor a rejeição. Elas aprenderam a ir além, mesmo diante da rejeição. Jesus foi rejeitado. Davi foi rejeitado. José foi rejeitado. Se você pegar homens e mulheres relevantes da história da humanidade, eles viveram rejeição. É gigantesco a quantidade de pessoas. Basicamente, todo mundo viveu uma maneira de rejeição para paralisar você e para te deixar no meio do caminho. Só que Deus tem planos, tem projetos. Deus te chamou com um propósito. Você não é obra do acaso, Deus te chamou com um propósito. E você não pode se permitir ser paralisada diante das críticas e diante da rejeição. Continuando a palavra diz assim, a palavra chegou aos ouvidos de Saul, o rei da época. E Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo lutará contra ele. Gente, a ousadia de Davi. Outro dia eu vi uma irmã, ela perguntando assim, ela colocou um monte de mulher bíblica lá, né? E ela falou, com quem que você se identifica? Eu pensei comigo, nenhuma. Eu me identifico com Davi, eu me identifico com José. Tem algumas pessoas bíblicas que eu me identifico. Com Davi e José, acho que são os que eu mais me identifico. Assim, dentro do histórico de vivência, né, de dor, de situação. E o quanto que eles conseguiram virar essa chave. Olha a ousadia de Davi. Ele diz assim, olha, ninguém deve ficar com o coração abatido. Teu servo lutará contra eles. Só que Davi, a Bíblia diz que ele era um homem de estatura pequena, ou seja, ele é um homem que ele não tinha uma aparência de alguém forte, de alguém poderoso, né? Pelo contrário, ele era um homem meio que pequenininho, mirradinho. Só que olha o nível de coragem e ousadia de Davi. E Saul falou para ele assim, ó, você não tem condições de lutar. Olha a palavra de incentivo do rei. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque talvez você tenha corrido de um lado para o outro e de lugar nenhum você tem recebido incentivo, mas o Senhor está dizendo para você, eu sou o teu incentivo, eu sou a sua força, eu sou a sua capacidade, sou eu que estou contigo e é através da minha força que você vai vencer. Então para de ficar esperando que as outras pessoas te impulsionem. E seja impulsionado pela presença de Deus. E Saul disse para ele, você não tem condições de lutar. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é um rapaz. E ele é um guerreiro desde da mocidade. Ou seja, ele é forte, ele é grande, ele é poderoso, você é pequeno. Você é ninguém, você é um coitadinho. O que o rei estava fazendo aqui? O rei, queridos, ele estava roubando de Davi a sua autoimagem.
O rei estava gerando em Davi uma autoimagem deturpada. O rei estava gerando em Davi uma identidade que não era de Davi. Você é um menino. Você é pequeno. Você não é guerreiro. Só que Davi já tinha estabelecido a sua identidade em Deus. E ouça o que essa palavra diz. Davi, ele diz assim: teu servo toma conta de ovelhas. Eu tomo conta de ovelhas. Davi estava dizendo para Saul. E quando aparece um leão ou um urso, os bichos selvagens lá onde eu tô trabalhando, eu pego esse leão e esse urso e eu lhe dou golpes. E eu tiro as ovelhas da boca deles. E quando eles se viram contra mim, eu pego pela juba e eu dou golpe até matá-los. E ele diz assim: se o teu servo pode matar um leão e o urso, ele também pode matar esse filisteu incircunciso, pois ele será como um deles. Porque ele desafiou o exército do Deus vivo. E se o Senhor me livrou das garras do leão e das garras de um urso, ele também vai me livrar desses filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e o Senhor esteja com você. Saul vestiu em Davi a roupa dele. Vestiu a túnica, colocou a armadura, colocou o capacete em Davi. E Davi prendeu a espada na cintura, na túnica. E tentou andar, mas ele não conseguiu. E ele disse para Saul: eu não estou conseguindo caminhar. Eu não estou acostumado. E o que ele fez? Ele tirou tudo aquilo. Ele se despiu daquilo que Saul colocou sobre ele. A túnica de Saul, a espada de Saul, a armadura de Saul. Ele falou: não. E aí Davi foi lá no riacho. E ele pegou a sua bolsa, ele pegou a sua funda e ele pegou 5 seixos. E foi exatamente com isso que Davi venceu o gigante. E eu quero só ler essa parte aqui para a gente dar continuidade. O gigante, no 42, ele olhou com desprezo para Davi, porque ele viu que Davi era um menino e fez pouco caso dele. E ele disse a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha para mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E ele disse assim: eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Só que Davi disse para ele assim: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. O problema não é comigo não, meu amigo. O problema é com Deus. Você não desafiou para mim, não. Você desafiou Deus. E hoje mesmo, o Senhor vai lhe entregar nas minhas mãos. E eu matarei você. Eu cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu. E todos aqui saberão que não é pela espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Espírito Santo, enche o nosso coração com a tua presença. Queridos, essa passagem de Davi, meu Deus, eu fico tão impactada, porque aqui tem muita riqueza, muita riqueza, muita riqueza. Mas eu quero focar em uma riqueza dessa palavra. Senão eu vou passar aqui até a noite ministrando tudo aqui que eu li. Mas eu queria ler tudo, porque você precisa ouvir isso aqui. Eu queria ler, eu fui assim, diminuindo o máximo. Mas eu quero que você pare para ler isso aqui. Pega hoje a atividade de hoje. Pega 1 Samuel 17, você vai ler. Você vai entender, você vai perceber, você vai reverberar essa palavra. E eu quero focar aqui em identidade. Identidade. Uma das áreas que o inimigo mais trabalha é na sua identidade. Ele quer que você permaneça entulhada
que você não saiba quem você é, que você não se posicione como filha. Você pode permanecer uma vida inteira com a sua identidade tão entulhada ao ponto de você não se posicionar diante do mundo, diante das situações, diante da sua própria família, ao ponto de você não se posicionar diante daquilo que Deus te dirigiu, orientou a fazer. Porque quem não sabe a sua identidade não vive o seu propósito. Ouça isso. Quem não sabe a sua verdadeira identidade não vive o seu propósito. Deus te chamou com um propósito, com um plano. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um livro escrito ao teu respeito e ao meu respeito. E você pode passar toda a jornada da tua vida. Você pode nascer, crescer, trabalhar, casar, ter filho e morrer. E ir para o cemitério com todo o livro, todo o plano de Deus, sem ter feito nada. E chegar no grande e último dia, diante de Deus, com as suas mãos vazias. E Deus vai perguntar para você: o que você fez com seus dons, com seus talentos? O que você fez com a orientação que eu te dei? O que você fez? E quantas pessoas, queridos, todos os dias, exatamente enquanto nós estamos aqui ministrando, tem pessoas que estão morrendo e estão indo para o cemitério agora mesmo. Tem algum velório acontecendo em vários lugares do mundo, do nosso país. De pessoas que estão indo para o cemitério, enterrando projetos, planos, sonhos, livros, canções, ministrações, restauração de pessoas. E que está tudo indo para o cemitério, porque elas não cumpriram o propósito. E porque elas não cumpriram o propósito, porque elas não tinham clareza da sua identidade. Tem pessoas que têm uma visão deturpada dela mesma. Quantas pessoas que eu pego no dia a dia, principalmente pessoas que eu atendo, e que a pessoa fala mal dela o tempo inteiro. Ela não consegue se ver, ela não consegue se enxergar, ela não consegue se perceber. E a identidade que ela tem é a identidade que a mãe disse que ela era. Você é feia, você é burra, você não pode, você não consegue, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém. E ela toma pra ela aquela identidade que muitas vezes não é dela. Muitas vezes não é dela. Não é essa identidade que Deus colocou em nós. Quantas pessoas receberam a identidade daquilo que os outros falaram ao seu respeito? Quantas pessoas receberam uma identidade completamente abominável, deturpada, contrária? Davi, queridos, o irmão dele queria estabelecer uma identidade nele. Eu bem sei quem você é, moleque presunçoso. Volta lá para sua meia dúzia de ovelhas. Eu sei que você é presunçoso, eu conheço. Olha o que o irmão de Davi está dizendo para ele. Eu conheço a maldade do seu coração. O que o irmão de Davi estava querendo estabelecer sobre ele, queridos? Uma identidade de maldoso. Uma identidade de presunçoso. Uma identidade de miserável, de coitado. Sabe por quê? Porque os irmãos de Davi estavam na guerra. Mas Davi estava tomando conta de ovelha. E o pai dele não era rico, não. Ou seja, ele estava tomando conta e o irmão dele ainda escolhava. Vai tomar conta da meia dúzia de ovelha. Eu quero te rebaixar. O irmão dele estava tentando estabelecer sobre ele uma identidade de rejeitado. E quantos aqui estão carregando identidades que não é a sua identidade? Quantos aqui estão carregando, eu sou abandonada, eu sou rejeitada, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou incapaz, eu sou feia, eu sou burra? Quantos estão carregando essa identidade? Quantos estão carregando essa quantidade de lixo? Quantos estão entulhados? Não consegue se ver, não consegue se enxergar, não consegue perceber. Quantos estão aprisionados nesse lugar? E é interessante, queridos, que quando ele vem para o rei
O rei também começa a trabalhar com ele, contrário à identidade de Davi. O rei diz, oh, meu filho, você é um menino. Você não tá entendendo. A identidade do filisteu lá é de guerreiro. Mas a sua não é uma identidade. O rei coloca também em xeque a identidade de Davi. Só que eu quero dizer para você, Davi sabia quem ele era. E quando você sabe quem você é, queridos, ninguém rouba de você. Sua postura, seu posicionamento, sua identidade. Quando você sabe quem você é, você fica ousado. Fica. Quando você sabe quem você é, você se posiciona de uma forma. Existe uma ousadia interna dentro de você, porque você sabe quem você é. E durante anos na minha vida eu passei sem saber quem eu era. E eu vivi uma porcaria de vida que não valia a pena ser vivida. Eu sofri igual sovaco de aleijado. Eu comi o pão que o diabo amassou. Comi. Só Deus sabe o nível de humilhação, de vergonha, de tristeza, de angústia, de aflição. Eu quase enlouqueci por não saber a minha identidade. Eu entrei em surto. Eu entrei em estado de loucura. Porque eu não sabia quem eu era. Eu estava carregando a identidade que as pessoas disseram a meu respeito. Eu estava carregando o que a religião disse. E eu não sabia quem eu era. E eu passei anos dando volta em círculos, Mas o dia que eu entendi a minha verdadeira identidade, e não no consciente. Porque tem muita gente que sabe, eu sou filha de Deus. Da boca pra fora, prosa ruim, conversa fiada. Mas na verdade, aqui dentro, você não se sente filha. Não é verdade. Você diz que é filha, conscientemente, mas dentro de você tem orfandade. Dentro de você tem abandono, rejeição. E eu pensava, se eu sou filha, eu sou a menos amada. Porque olha a minha vida, olha a situação que eu vivo. Se eu sou filha, meu Deus. Então eu não me sentia filha. Eu me sentia escrava. Eu não me sentia filha. Eu até tinha a informação que eu era filha. Mas eu não tinha a verdade da filiação. Quando essa verdade explodiu no meu coração, quando essa verdade entrou dentro de mim, eu sou filha de Deus, eu sou imagem e semelhança do Criador. Quando verdadeiramente eu recebi a face do Pai, do Abba Pai, do meu Paizinho. Satanás, ele não está preocupado com os servos, com os trabalhadores, com os escravos. Ele se incomoda e ele se preocupa com os filhos. Porque os filhos sabem o que o pai mandou fazer. Os filhos se posicionam. Os filhos têm um nível de postura, ousadia, coragem. Os filhos não são paralisados pela rejeição. Os filhos não são paralisados pelas críticas. Os filhos não são paralisados por aquilo que os outros estão falando, mesmo que os outros sejam a mais alta autoridade do país, que era o próprio rei. Os filhos não são paralisados pelo que os outros estão falando. Os filhos ouvem a voz do pai. Ouve aquilo que o pai diz ao seu respeito. Davi ouviu o que Deus falou a respeito dele. Eu te escolho.
Eu encontrei um homem segundo o meu coração. Um coração bom. Enquanto o seu irmão estava dizendo, você é um moleque ruim, você é um moleque presunçoso. Eu sei da maldade do seu coração. O Pai do céu disse, não, Davi. Samuel, sobe, vai lá, unge. Eu encontrei um homem segundo o meu coração. Ele me alegra, ele tá lá no pasto com as ovelhas, mas eu vejo o louvor, a adoração, ele tem relacionamento comigo. Ele não é apenas mais um. Queridos, Davi decidiu ouvir o que Deus tinha falado ao respeito dele. E Deus tinha dito que ele era um rei, que ele era escolhido, que ele era amado, que ele era importante. O irmão de Davi tinha visto Davi ser ungido rei. Ele tinha visto. Quando Davi sobe para a guerra, quer dizer, já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não tinha sido colocado no trono, porque demorou o processo. Mas o irmão dele sabia que Deus tinha o escolhido. Só que ele continuou declarando uma identidade contrária daquilo que Deus disse. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, para de ouvir aquilo que os outros estão falando ao seu respeito. Para de dar ouvidos para uma identidade contrária daquela que eu lhe entreguei. Aprenda a ouvir a minha voz e a perceber e entender a sua verdadeira identidade no Senhor. Deus te trouxe aqui para que você tenha clareza da sua filiação, da sua identidade de filha. Ontem eu estava conversando sobre identidade aqui em casa, com meu marido, com a moça que trabalha aqui em casa. Aí ela falou que quando ela morava em uma favela aqui em Porto Seguro, que o pessoal do tráfico de drogas, né? Eles, qualquer situação que acontecia, eles já falavam assim, você sabe quem eu sou? Olha só. Qualquer coisa que acontecia ali, que um, né, mexia com o outro, ele já falava assim, você sabe quem eu sou? E eles perguntavam, queridos, confiado num bandido, confiado em quem ele era diante do crime. Você sabe quem eu sou? Você já viu aqueles filhinhos de papai que às vezes a blitz para ele e ele pergunta para a polícia, você sabe quem eu sou? Confiado no pai dele, confiado na autoridade que o pai dele tem, confiado no título. E nós somos filhas de Deus, imagem e semelhança do Criador. Nós somos compradas com preço de sangue. Nós somos amadas, aceitas, benditas, multiplicadoras, escolhidas pelo Senhor, governantes de Deus, eleitas, sacerdotisas do Senhor. Nós somos herdeiras e co-herdeiras com Cristo. Só que aí, muitas de vocês estão sendo paralisadas pela crítica, pelo que os outros estão falando, pelo que falaram a seu respeito, pelo que você ouviu lá na sua infância e está te paralisando até hoje. E você está reverberando a mesma dor, paralisada nesse lugar, sem enxergar a verdadeira identidade que Deus tem para você. Davi, queridos, não ficou paralisado diante do que o seu irmão falou, diante do que o rei disse. E o rei disse para Davi, beleza, então você quer ir? Toma a minha roupa, toma a minha veste, toma a minha armadura, toma a minha espada. E a palavra de Deus diz que Davi se vestiu com a roupa e a armadura de Saul, colocou a espada, só que ele não deu conta de andar. A gente não dá conta de andar quando a gente tenta ter a identidade do outro. Presta atenção nisso. A gente não dá conta de se mover na mesma estratégia e no plano que Deus tem para nós se a gente fica tentando tomar a identidade do outro. Aquela roupa era de Saul, não era para Davi. Aquela roupagem era para Saul, não era para Davi. Davi precisou não agradar o rei. Porque, queridos, imagina que o rei está entregando para você a roupa dele. Se você quer saber, em Israel não tinha muitas espadas, porque em Israel não tinha ferreiro.
Ou seja, o rei estava entregando algo assim extremamente precioso na mão de Davi, a armadura do próprio rei. Mas Davi não foi aprisionado pela necessidade de aprovação. E ficou ali aprisionado naquela identidade que não era sua. Ele falou assim, não, rei, eu tô me despindo. Não vou usar a sua armadura, não vou usar a sua roupa, não vou usar a sua identidade. Eu vou usar a minha. E a minha, Deus me forjou na batalha no campo. A minha, eu uso as minhas mãos. A minha, eu uso uma funda, eu uso uma pedra. A minha, Deus tem me dado estratégias específicas na minha identidade. Minha identidade. Única. Não tem outra. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, você é única. Não tem outra você. E aquilo que Deus mandou você fazer, se você não fizer, aí a pessoa diz, pode deixar, Deus não tá nem aí, ele vai botar outro no seu lugar. Isso é mentira do diabo. É para que você não viva o que Deus tem para você. Presta atenção, Deus pode até levantar alguém? Pode, mas ninguém vai fazer como você, porque você é única. Coloca isso na sua cabeça. Durante anos eu tentei vestir roupagens e armaduras de outras pessoas. Eu tentei vestir a roupagem e a armadura da Joyce Meyer. Eu tentei vestir a roupagem e a armadura do Tony Robbins. Eu tentei vestir a imagem e a armadura de alguém que não era eu. Para de tentar vestir identidade que não é a sua. Para de tentar fingir ser quem você não é. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Tome posse da sua identidade. Tome posse de uma visão clara. Comece a se posicionar de alguém que sabe quem é seu pai. E eu sou teu pai. E é só chamar. Não preciso de formalidades. Ah, Deus é o Celso, poderoso, não sei o que. Não, pai. Eu sou seu pai. E é só chamar. Deus está te chamando para um lugar que é único, é seu. Tem muitos filhos, mas você é uma filha única. Tem muitos filhos, mas ninguém igual você. Tem muitos filhos, mas tem algo muito estratégico, específico que o Pai do céu chamou você para fazer. Tem muitos filhos, mas nenhum filho no mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas. E Deus colocou você nessa terra de uma forma única, com dons, habilidades, talentos únicos. E Ele quer que você entenda a sua verdadeira identidade. Quando Davi, ele passa pelo irmão, ele passa pelo rei, ele fala assim, não, eu não vou te agradar, rei. Quantas pessoas estão agradando todo mundo e estão se desagradando e desagradando a Deus. Ele tira a roupagem, ele tira a identidade de Saul. Ele tira a roupa de Saul. E ele se veste com a sua verdadeira identidade. E ele se posiciona. Quando a gente está vestido com a identidade do outro, a gente não consegue caminhar como deveria. E ele chega diante do seu inimigo. E o inimigo, queridos, ele se levanta e ele olhou para Davi com desprezo. Quantas vezes, talvez você que está aqui nessa live, já foi olhada com desprezo? Quantas vezes você sentiu a dor da humilhação, de ser olhada, as pessoas desprezarem você? Uma das coisas que para mim é extremamente importante é tratar as pessoas com o amor de Deus. É extremamente importante. E o gigante, ele despreza Davi.
E ele começa a declarar que ele vai matar Davi em nome do Deus dele. Só que Davi, ele sabendo a sua verdadeira identidade, ele se posiciona numa ousadia, numa coragem, numa força, numa determinação. E Davi diz para o gigante, hoje ainda, no nome do Senhor dos Exércitos, não é contra mim que você está vindo, não. Eu estou aqui como representante de Deus. É a sua identidade, é representante de Deus. A sua identidade é filho. O filho representa o pai. O filho representa o pai. A sua identidade é de filha. Eu quero que você escreva aqui hoje, eu sou filha. Eu sou filha amada. Eu sou filha escolhida. Eu sou filha. Essa é minha identidade. Eu sou imagem, eu sou semelhança do meu Criador. Eu sou filha. E Davi, queridos, ele se posiciona com tanta ousadia, Ele, de alguma forma, ele está dizendo assim para o gigante, você sabe quem eu sou, rapaz? Eu sou filho. Eu sou amado. Eu fui escolhido. Internamente, Davi estava gritando, ninguém sabe desse lugar, mas eu sou rei. Ele sabia da identidade dele. Ele sabia para que Deus tinha chamado ele. Ele sabia. Eu quero te dizer nessa manhã que ninguém pode te conhecer, mas Deus te conhece. E você precisa saber quem você é. Para que você não seja paralisada. Para que você não fique no caminho. Para que você não paralise diante das críticas. Para que você não paralise diante das rejeições. Para que você não paralise quando alguém quiser que você vista uma roupa que não é sua. Essa roupa não é minha, eu arranco ela. Eu vou viver a minha verdadeira e real identidade. Davi, queridos, ele sabia. Ele sabia que ele era amado, que ele era escolhido, que ele era bendito, que ele era o rei daquele Israel, que ele tinha responsabilidade de se posicionar. Esse rei não se posiciona, mas o meu pai me ungiu e eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar. Eu vou te matar, gigante. Vou te matar. E hoje mesmo eu vou entregar esses filisteus para os abutres, como eu vou cortar sua cabeça. Ninguém sabia naquele lugar quem Davi era. Mas Davi sabia. Se você souber quem você é, você vai cumprir o plano de Deus, você vai cumprir o propósito de Deus, você não vai ficar paralisado diante da vida, você não vai dar desculpas. Falem o que quiser falar, pode falar, fica à vontade para falar. Pode falar mal, pode me rejeitar, pode me abandonar, pode me deixar sozinho, não tem problema. Eu sei quem eu sou e eu sei para que Deus me chamou, eu sei para onde eu estou indo. Essa clareza, queridos, gera um nível de poder, de dunamis, de impacto, de transformação. Uma das coisas mais poderosas em tudo na nossa vida é nossa identidade. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Aonde é que eu bato? Identidade. Porque se você não entender sua identidade, game over para você. Davi sabia quem ele era. Ele não foi paralisado pela família, rejeição, abandono, dor. Ele não foi paralisado pelo rei, ele não foi paralisado pela necessidade de aprovação. Eu não vou vestir aquilo que o outro quer que eu vista. Eu não vou utilizar da identidade do outro na minha vida. Eu vou ser quem Deus me chamou para ser. Minha identidade.
Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: você é filha, filha amada. Você é santa, você é aceita, você é escolhida. Você é herdeira, você é co-herdeira com Deus em Cristo Jesus. Você é sacerdotisa do Senhor. Você é multiplicadora. Deus tem planos para você. Acredite, não importa a idade que você tenha, os planos de Deus estão de pé. Estão de pé. E Ele está te chamando hoje para que você adentre nesse lugar de filha. Talvez você passou uma vida inteira e você foi sendo paralisado por todas as palavras que você ouviu, mas hoje é um dia do rema de Deus para a tua vida. Um dia essa palavra chegou no meu coração. Um dia Deus explodiu esse rema dentro de mim e eu saí desse lugar que apenas de saber da boca para fora que eu era filha. Mas eu adentrei nesse lugar de entender a minha verdadeira identidade. E quando eu entendi a minha verdadeira identidade, nunca mais eu parei de fazer aquilo que Deus disse que é para eu fazer. E é por isso que eu busco o Senhor. É para onde que eu posso ir? É para onde que eu devo ir? Quais são os passos que eu devo dar? O que eu preciso fazer? Qual é a direção que o Senhor quer que eu tome? Porque eu sou tua filha, Senhor, e eu quero ser uma filha em obediência total e completa. Eu quero ser uma filha, Pai, que agrada o teu coração. Eu quero ser uma filha que cumpre o teu propósito. Eu quero ser uma filha que não é paralisada pela rejeição, pelo abandono, pelas críticas. Ou pela necessidade de aprovação, fazendo aquilo que o outro quer que você faça. Identidade. 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 Deus te trouxe nessa manhã para dizer: você é filha e filha amada. Se posicione como uma. Você é filha e filha amada. Para de reclamar do que os outros estão falando de você. Qual é a sua verdade? Filha amada, pronto. Então não precisa se preocupar. Aprenda a se posicionar como Davi. Você sabe quem eu sou, rapaz? Você vem para mim, mas eu vou dizer para você: eu estou indo na tua direção em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou indo em nome do meu Pai. Do meu Pai. Eu sei quem eu sou. Que nessa manhã, no nome de Jesus, você se posicione nesse lugar de filiação de Deus. No nome de Jesus, você adentre nesse lugar de filha e filha amada. Que no nome de Jesus, você possa receber essa palavra. A coragem, a ousadia, a capacidade que o Senhor tem derramado sobre os filhos. E que você não fique nunca mais paralisado, nem diante de elogios, nem diante de críticas, nem diante de rejeição, nem diante de vestimentas que não são suas. Para de querer ser igual ao outro e comece a ser aquilo que Deus te chamou para ser. Para de querer, eu quero vestir a roupa. Não, vista a sua. Viva tudo aquilo que Deus preparou para você. Mas como eu descubro isso? Queridos, relacionamento com Deus te faz a cada dia. Ele te dá as orientações que você precisa. Eu decidi que esse ano eu vou escrever um novo livro. E eu tava: Senhor, eu tenho um monte de título de livro, pra onde que eu vou, o que que eu escrevo, tal e tal e tal e tal. Tava no culto, Deus ministrou ao meu coração, eu escrevi até no meu caderninho, eu levo um caderninho pro culto também. Deus ministrou ao meu coração qual livro que eu ia escrever. E eu tenho certeza que esse livro vai ser bênção de Deus demais para a vida das pessoas. Identidade. Identidade. Deus te trouxe aqui para que você entenda sua verdadeira identidade, que você adentre nela e que você não abra mão, em hipótese nenhuma e em nenhuma circunstância, no nome de Jesus. E eu quero orar por você. Pai, nós oramos. Queremos apresentar as tuas filhas diante do teu altar. Tu conhece cada uma delas e o Senhor sabe exatamente do que elas precisam. Assim como um dia a tua palavra, ela reverberou dentro do meu coração, ela escreveu como algo sobrenatural que aconteceu. Senhor, um dia eu entendi no meu subconsciente que eu era filha amada do Senhor.
Eu entendi, Pai. E que hoje muitas filhas aqui possam ter esse entendimento, não apenas da boca para fora, mas internamente. E que nós possamos adentrar nesse lugar, Pai, no nome de Jesus, de filhas que se posicionem diante das circunstâncias e situações, de filhas que não são paralisadas, de filhas que não ficam no meio do caminho, de filhas que vivam o teu chamado, o teu propósito, e que o Senhor possa manifestar a tua glória na terra através dos filhos. A palavra diz que o mundo, ele anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Não é pela manifestação dos servos, dos trabalhadores, mas é pela manifestação dos filhos de Deus. Senhor, que nós possamos nos manifestar como filhas de Deus, por onde nós formos, Senhor. Dentro do nosso lar, da nossa família, casamento, na educação dos nossos filhos. Que nós possamos manifestar a tua glória no nosso trabalho, naquilo que nós venhamos fazer. Que nós possamos ser luz por onde passarmos, luz e sal da terra. Manifesta o teu reino e cumpre o teu propósito nessa manhã. E nós nos colocamos diante desse lugar como filha amada do Senhor, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém.